Daí beleza, eu sou o Velberan, estou aqui para trazer minha primeira análise de deck pré-con e vai ser do Rip the Tide, o deck do Ace, que saiu no set, né? Eram dois decks de Commander dentro da coleção Commander Legends. Esse é um deck que tá baratão ainda, né? Ele é de um formato mais barato de deck pré-con de Commander, custa aí 130 conto, mais ou menos. Várias lojas ainda vendem nesse preço, apesar do Ace ter superfaturado o preço recentemente. E eles são montados para ser decks mais baratos, mais simples e mais fáceis de usar mesmo. E isso não quer dizer que os decks não sejam bons para jogar pré-con, muito pelo contrário. Esse deck do Ace é uma das coisas mais ameaçadoras que tem hoje para se enfrentar num jogo de pré-con. Ou seja, você jogando com deck pré-construído, uma lista oficial da Wizard sem alterações, numa mesa com decks usando o mesmo formato. E eu escolhi esse deck justamente por isso, né? Eu comecei a falar de pré-con aqui no canal, apareceram várias pessoas falando: ah não, mas o pré-con não é balanceado, deck mais antigo aí, eles são bem mais overpower. Não é bem assim não, os decks novos de pré-con eles têm um nível legal, eles rodam legal e podem causar muito estrago na mesa. No mínimo, dentro do cenário específico, não vai passar vergonha, certo? O cara vai conseguir jogar, vai conseguir interagir, que é o que a gente quer numa mesa mais casual desse tipo. Não joguei nenhuma vez com esse deck aqui, ele tá sem shield, beleza? Não shieldei ele ainda, ó. Porque muita gente aqui na cidade tá jogando. Esses decks aqui, eles vêm só com o comandante, não vem a carta oversize, né, a grandona, mas vem com uma deck box bacaninha aqui que cabe deck shieldado com Dragon Shield sem o Double Sleeve, e também vem um marcador de vida desse tipo, só para vocês saberem o que vem na caixa. Mas eu não joguei com esse deck, mas joguei contra esse deck várias vezes e realmente é muito complicado enfrentar um deck de Ace. Vamos dar uma olhada aqui na decklist então, e hoje eu vou falar começando pelo único comandante deste deck, né, que é o Ace, Tirano do Estreito do Redemoinho. Ele custa 6 manas, é uma serpente lendária 5/5 que dá para jogar um terreno adicional por turno, e toda vez que um terreno entrar no teu campo de batalha, você compra uma carta. Então o cara, ele praticamente faz um espiral do crescimento por turno, né? Que você compra uma carta e baixa um terreno. Não, é pior. Ele é uma Tatyova turbinada. Não, é pior também, porque ele rampa de um jeito absurdo e te dá carta de um jeito absurdo também. Então não adianta você ir lá e matar o Ace, né? Você pensa, não, o cara vai rampar pra caramba, vai comprar carta pra caramba, vou lá meter minha remoção na cabeça dele. Você mata, velho, no turno seguinte ele tá de volta. Ele consegue gerar uma vantagem, né, de um terreno por turno, mais o terreno normal do turno. Ele sempre vai ter os dois terrenos que precisa para pagar a taxa de comando para sair da zona de comando. E um jogador de Ace, eu acho que até iria gostar de que as remoções pontuais todas caíssem na cabeça do comandante e não das outras criaturas que podem vir depois que ele aí, que são piores ainda. Porque o Ace ele volta rapidão, né? Então a melhor forma de jogar contra o Ace não é você ficar tentando remover ele com essas remoções pontuais, e sim tentar roubar o Ace, que alguns decks pré-com azul e preto tem cartas de roubo, ou então usar aqueles encantamentos que transformam uma criatura, como a transformação de Kenrith, que tem vários decks pré-com aí mais recentes. Das antigas tinha aquele lá que é melhor ainda, né, que transforma num besouro indestrutível, e aí sim você consegue dar um jeito nesse comandante. Só tentar remover é perda de tempo, é perda de carta, não compensa muito não. Ele é realmente um comandante muito poderoso que consegue tocar tranquilamente esse deck. Que vocês vão ver aqui, a maior parte das cartas são barateza, né? Só vai ter aqui Vingador de Zendikar, que passa aí dos 20 reais, né? Testemunha Eterna também tá em 10 conto.
O resto das cartas são bem baratinhas e mesmo assim o deck ele é uma desgrama de enfrentar. A curva de mana também é absurda, 18 cartas com o CMC 6+, só que ele consegue rampar para fazer tudo isso daí. Ele é um deck super simples de se jogar, então uma pessoa que seja iniciante no Commander ou mesmo iniciante em Magic que quer começar a jogar Commander, ele é um deck muito bom para você começar, porque ele é forte, né? Você vai conseguir jogar beleza e ele é bem no-brain, é você rampar, baixar bicho e bater que nem um doido, beleza? Então vamos lá ver as outras criaturas. E lembrando, tá? Todos os comentários que eu tô fazendo sobre esse deck é visando formato pré-com. Ah, mas no ECADH, pau no cu do ECADH, tá? A gente tá falando de pré-com aqui. E se você quiser jogar com a gente, um pré-conzinho ou mesmo outros formatos, tem no link da descrição do vídeo aí, o nosso Discord, né? O nosso servidor do Discord, que não é meu, é pra todo mundo usar aí, pra achar pessoas para jogar via Spell Table, né? Eu sempre entro aí no fim de semana, eu só jogo pré-com, mas você pode achar pessoas que jogam outros formatos lá, tá bom? Então vamos ver aí, 30 bichos no deck, bicho pra caramba. Oráculo Enroscado, 2 manas, ele entra, vê o topo do Grimório, se for um terreno ele vai pro campo, se não for, vai pra mão. Pode dar um rampzinho legal e detalhe, né? É muito fácil vir um terreno aqui nesse deck, porque tem 44 terrenos aqui. Mas se não vier terreno, você compra uma carta. Então tá bom, um bichinho legal aí. Para começo de jogo, não tem drop 1, o único drop 1 desse deck é o Sol Ring. Então você começa aqui no 2 mesmo, beleza? Ancião de Yavimaya, quando ele morre, você procura 2 terrenos, coloca na mão e você pode pagar 2, sacrificar ele, além de pegar os 2 terrenos, você ainda compra uma carta. Um bichinho legal aí também para você pegar terrenos, colocar na mão, de preferência tirar um pouco de terreno do deck para você parar de comprar terreno, né? Escavadora de Ramunap, sensacional a carta também, você pode jogar os terrenos do cemitério. E vão ter algumas coisas aí que você vai querer descartar terreno, você sempre vai ficar com muito terreno na mão, porque tem bastante terreno nesse deck. Então, tudo que você precisar descartar, você vai descartar terreno. E depois você pode jogar os terrenos do cemitério com a escavadora. Hidra dos Tocos Berrantes, tá aí um bicho, uma hidra meio esquisita aí, né? Não é tão grande coisa, que custa 3 verde mais X. Aí você entra com, ela entra com marcadores +1/+1 que você pode dividir com o seu comandante. Se você quiser dar um boost aí, não é esse, né? Dá pra fazer com essa carta aqui, mas é desempregado, não trampa, né? Não atropela. Vai ser uma hidra grande aí no deck. Eu achei que essa carta aqui ela tá meio perdida. Sabe, da reivindicação, cartinha legal aí para remover encantamentos e artefatos Testemunha Eterna. Não tem nenhum pré-com que tenha Testemunha Eterna que ela não seja extremamente útil, porque você pode voltar a alguma coisa muito importante aí que você gastou no começo do jogo, né? Você volta do cemitério para a sua mão e provavelmente vai ter algumas coisinhas que você vai querer fazer com ela sim. Ancião Galhos de Vime, esse é um bicho que ele faz uma coisa parecida com a da Sábia da Reivindicação, né? Porque ele entra com marcador -1/-1, você paga uma verde, remove esse marcador para destruir um artefato ou um encantamento. É parecido, mas não é a mesma coisa. Eu já vi gente falando, nossa, mas que idiota essa carta no deck, né? Porque não tem nada que vai dar -1/-1 pro teu bicho aqui. Se algum oponente tiver algo que dê marcador -1/-1, você vai poder usar ele de novo. Mas a ideia não é bem essa. Ele é praticamente uma redundância para a Sábia da Reivindicação. É só isso. O trabalho dele é entrar, destruir uma carta lá e pronto, acabou. Mago da Compreensão. Essa aqui é uma carta muito legal para esse deck, porque toda vez que entra uma criatura com poder ou resistência maior que a dela, você coloca o marcador +1/+1 e compra uma carta. O que mais vai ter aqui é bicho maior que ela, então ela vai crescer bastante, vai comprar mais carta, e você começa a comprar carta que nem um doido aqui. Tubarão Polvoguejo, cara, eu não gosto dessa carta, é o slot morto mesmo nesse deck, né, que eu contei foram duas.
Essa daqui é uma delas. Um bicho bem nada a ver, não sei por que a Wizard gosta que eles meterem um monte de deck, essa desgrama aí. E tá aí, né? Também outro bicho que se pintar na mão, você joga se tiver sobrando mana, senão você descarta e pronto. Limo ácido, bichinho bem legal aí pra destruir artefato, encantamento ou terreno quando ele entra em campo de batalha. E também tem toque mortífero, certo? Até aí a gente tá vendo bichos que são bem comuns em decks pré-com da vida. Agora começa a ficar um pouquinho diferente. Meloku, ela fez muito sucesso no lançamento lá de Kamigawa. Eu lembro que a carta custava uns 50 conto na época que o booster valia 10, né? Ela era cara pra caramba, era finisher de deck mono blue. Mas no Commander ela não tem tanta serventia assim, exceto num deck como esse, que você consegue jogar mais terrenos por turno, porque você vai poder voltar um terreno para sua mão, vai criar uma ficha de ilusão voadora e depois você joga o terreno de novo para comprar mais carta com o Ace. Ela não chega a ser tão brutal quanto era em formatos, né, X1 antigos, mas ainda assim é uma carta interessante para ficar no deck. Montículos de esporos, o primeiro aterragem que tem aqui. Aí a gente já tá entrando nas 5 manas, né? Já tava no limo ácido. Montículo de esporos, toda vez que entra um terreno em campo de batalha, você faz uma saprófita, né? Uma saprófita 1/1, mas que serve para blocar um bicho que não atropela, já é alguma coisa também. Soberano Demônio das Trevas, esse aqui sim é legal, 5 manas, as criaturas verdes que controla, +1/+1, as azuis também +1/+1, ou seja, quem é verde e azul vai ficar +2/2, ele mesmo, né, as outras, aí ele vai ficar 4/4 mesmo. Desvire todas as criaturas verdes ou azuis que você controla durante a etapa de desvirar de cada um dos outros jogadores. Os bichos que tem nesse deck, a maior parte deles, ou todos, se eu não me engano, você não precisa virar para ativar a habilidade. Então essa segunda habilidade dele vai servir só para você dar uma certa vigilância para os teus bichos. Você pode virar todo mundo para atacar, no turno dos outros você vai desvirar de tudo para conseguir defender. Vaga Pensador, o tal do Mood Drifter, né? Muito bom aí a carta, um elementalzinho que quando entra no campo de batalha você compra 2 cartas, é um bicho pesado, né? 2/2 voador, custa 5 manas, mas você pode baixar ele pelo evocar e daí ele vai ser sacrificado depois. Então você vai fazer ele só para comprar as 2 cartas. Mas tem alguns truquezinhos aqui nesse deck que você pode usar com o evocar dele também. Balofs Enfurecidos, esse aqui atropela, 6/6, né? Tem um corpo bem melhor. Mesma coisa que o outro da aterragem lá que faz saprófita, mas esse aqui faz uns bichos mais legal, que são bestas 4/4. Você consegue encher aí a mesa de bestas. E aí a gente começa com os Kraken Leviatã Polvo e os bichos desgramento mesmo do jogo. Esse aqui é um 6/6 por 6 mana com monstruosidade de 8 manas, né? Monstruosidade 4, ele vai para 10 aí. Quando vira monstruoso, vira 4 criaturas alvos. Aquelas criaturas não serão desviradas durante a etapa de desvirar dos seus controladores enquanto você controlar Kraken Esmagador de Navios. É um bicho aqui que custa 26 centavos e pode ferrar com a mesa dos teus 3 oponentes. Se eles tiverem um comandante que seja mais agressivo, que depende de atacar para rodar o deck, você vira os bichos lá, eles não vão conseguir mais desvirar enquanto esse Kraken estiver na mesa e eles já vão estar no sal. Vai dar para fazer aí bastante maldade com a habilidade desse Kraken. Avatar do Sol Verdejante, muito bom para ganhar vida. Você vai ganhar vida a rodo com esse bicho aqui, porque ele e todos os outros bichos que entrarem no campo de batalha do teu lado vão te dar vida igual a resistência. E os bichos aí são tudo bom de bunda, então vai dar bastante vida também. Behemoth da Fossa, devolva um terreno que você controla para a mão do seu dono e você desvira o Behemoth e ele vai ganhar resistência à magia até o final do turno. Toda vez que um terreno entrar no campo de batalha sob seu controle, a criatura alvo que um oponente controla ataca durante a próxima fase de seu controlador se estiver apta. Detalhe que isso daqui não é como o atiçar. O atiçar, a criatura tem que atacar um oponente que não seja você, certo? E esse daqui não, o bicho vai ter que atacar e pode ser você também. Para que vai servir essa habilidade? Para você
botar em cima daqueles bichinhos lazarento que tem uma resistência baixa, um corpo baixo, mas que tem uma habilidade que tá ferrando a mesa, você joga o bicho na fogueira, ele vai ter que atacar aí, galera se vira pra matar ele. Engolidor de céu Simic, voar, atropelar, manto é um bicho 6/6, ele é voador, e isso daí é uma vantagem dentro desse deck, que tem algumas coisinhas que são voadoras, mas a fraqueza dele aqui mesmo são as criaturas de voar, vocês já vão entender isso daí daqui a pouco. Esfinge de Utum, mais um voador 5/6. Quando entra em campo de batalha, você vai fazer um fato ou ficção, ou seja, olha 5 cartas do topo do seu grimório, um oponente vai separar ela em 2 montinhos, você escolhe uma e a outra você joga pro cemitério. Normalmente o pessoal escolhe um monte que tem mais carta, um monte de 3 cartas, só que se tiver, né, Commander, se tiver uma carta que você precisa muito no outro monte, só tem ela lá e o cara coloca as outras 4, você vai pegar a carta que você precisa. O fato ou ficção é uma carta muito legal, dá pra ser usada em política também, você pode combinar com outro jogador dele, separar as cartas que você quer e tal. Então essa esfinge entra fazendo um fato ou ficção, não que precisasse porque tem fato ou ficção nesse deck também. Flagelo das Frotas, 7 mana 6/6. Quando ele entra em campo de batalha, devolva cada criatura controlada pelos seus oponentes com resistência X ou menos para a mão de seus donos, sendo X o número de ilhas que você controla. Quantas ilhas tem no deck aqui? Tem 15. O Ace gerando mana, né, descendo terreno a rodo. Então é um bicho que você com certeza vai querer jogar aí quando a mesa estiver cheia. Vai ser quase um Cyclonic Rift, devolvendo vários bichos pra mão. Detalhe, justamente por causa desse bicho, o jogador do Ace vai querer dar prioridade por baixar ilhas, certo? Aqui no controle da Liga Magic, você vai poder ver, ó, mais ou menos como é que tá distribuídas as manas. Os verdes, eles estão 22%, as azuis estão 18,2%. O verde tem um pouquinho mais de vantagem, mas por causa desse bicho aqui, você vai querer sempre baixar uma ilha também, certo? Você deixa um verdinho bom, mas tenta pegar lá umas 6, 7 ilhas mais ou menos no campo antes de jogar ele. E você consegue isso daí tranquilamente. Golem Meteoro é aquele tipo de carta que a gente olha, nossa, mas o que essa porcaria tá fazendo no deck? Mas quando você tá enrascado lá e você compra ele, você fala, ainda bem. É os 7 manas, é muito caro o bicho. 3/3, mas quando ele entra em jogo, ele destrói qualquer coisa que não seja terreno que esteja te incomodando na mesa. Geralmente, realmente, um salvador. Molimo Feiticeiro Maro, mais um bicho aqui de quanto que é? 5 centavos, né? Só que já meio que um finisher aqui desse deck, porque ele tem atropelar e o poder e resistência dele é igual o número de terrenos que você controla. Isso aqui é um deck de ramp. O bicho vai entrar monstruoso na mesa. É 7 manas aí, né? Ele, mas dane-se, ele é monstruoso e tem atropelar também. Então ele com certeza vai dar muito trabalho quando você baixar. Nezahal é outra desgrama que tem nesse deck, assim como a esse é difícil de você remover e deixar o bicho fora da mesa. O Nezahal, ele é simplesmente difícil de você remover e pronto, e acabou. Por quê? Ele não vai poder ser anulado, não tem limite de cartas para sua mão, é muito útil isso daí, porque o deck do Ace, ele compra muita carta, você vai ficar com muita carta na mão, vai precisar dessa habilidade, e toda vez que o oponente conjurar uma mágica que não seja de criatura, você pode comprar uma carta. Você descarta 3 cartas, o Nezahal vai sair de jogo e vai voltar pro jogo no final da próxima etapa, no final do próximo turno, certo? Então essa última habilidade dele aí vai garantir que dificilmente alguém vai conseguir matar ele. Só se juntar todo mundo da mesa, vamos matar o Nezahal? Vamos! E começa todo mundo jogar remoção em cima da cabeça do Nezahal, instantânea, na pilha, pra conseguir zerar as cartas do jogador da mão e tirar o bicho. Normalmente eu não compenso fazer essa brincadeira, viu? A não ser que você queira, o cara esteja com muita carta na mão e você queira reduzir o número de cartas na mão dele. Mas Nezahal, bicho brabo pra caramba nesse deck, também dá muito trabalho enfrentar ele.
Tromocrates, ele tem resistência à magia a menos que esteja atacando ou bloqueando, que não é grande coisa, né? Bom, ele é imune a feitiço, geralmente, mas instantâneo e se tiver um 8/8 indo pra tua frente, às vezes você vai querer remover ele, né? No ataque você consegue. Ele não pode ser bloqueado a menos que todas as criaturas do jogador defensor o bloqueiem, e o bicho é um 8/8. Pré-con é um formato que tem muito mais criatura e não vai ser difícil que tenha criatura mais forte que ele na mesa do seu adversário. Mas também vão ter as mais fracas, lembrando que quando você está atacando, você pode escolher quem que você vai dar o dano primeiro. E óbvio que você vai dar o dano primeiro naqueles que estão enchendo mais o saco. O Tromocrates, nomezinho difícil, ele é um bicho que vai ter um período, né, uma vida curta na mesa, até por causa da sua habilidade, mas se usado com sabedoria aí você consegue remover algumas ameaças dos amiguinhos. Vingador de Zendikar é uma carta que está sendo bem recorrente nos decks pré-con, já faz um tempinho, vários deles estão vindo com Vingador de Zendikar e geralmente é um bicho que faz muita diferença na mesa, principalmente em decks de ramp, como é o caso desse daí. Quando ele entra em jogo, você coloca uma ficha de criatura 0/1 planta para cada terreno que você controla. Se você tem 10 terrenos, você vai fazer 10 plantinhas 0/1. Pô, mas que lixo, né? Pois é, aterragem. Toda vez que um terreno entra no campo de batalha, você coloca um marcador +1/+1 em cada planta que você controla. Aí fica interessante, porque essas plantinhas 0/1, elas vão crescer rápido pra caramba e vão vir de monte. E aí sim, o Vingador de Zendikar mostra por que ele tá no deck, né? Demônio das Profundezas Ancião é um bichinho até interessante, né? Um blocker surpresa que você pode colocar, que ele tem lampejo e emergir. O emergir, você sacrifica uma criatura pagando o custo de emergir, mas o custo de mana da criatura vai ser reduzido do custo do Demônio das Profundezas. Então, por exemplo, você baixa o Muldrifter pelo custo de invocação, 3 manas. Aí ele custa 5 manas. Quando ele entrou pela invocação, você vai ter que sacrificar ele logo em seguida, certo? Mas esse bicho aqui tem lampejo, então você consegue descer ele por 2 manas e sacrificar o Muldrifter pra ele. Olha só que bacana. E quando você conjura essa mágica, você vira até 4 permanentes alvo, que você pode aí limpar algum campo caso quiser bater. Isso daí foi só um exemplo de jogada que dá pra fazer com esse bicho. Normalmente, se alguma criatura tua vai ser alvo de alguma habilidade que você não quer, ou uma remoção e tal, você também pode sacrificar ela pra botar o Demônio das Profundezas Ancião aí no lugar. Um bichinho engraçado, não é quebrado, mas tem algumas interações bacanas pra fazer com ele. Leviatã da Tormenta Marinha. Isso daqui é um dos maiores finishers que tem no deck do Aesi. Ele custa 8 manas, tem travessia de ilha, é um 8/8. Todos os terrenos são ilhas além de seus tipos, e as criaturas sem voar e travessia de ilha não podem atacar. Ou seja, o bicho, quando ele entra em jogo, ele vai inundar a mesa inteira. O flavor dessa carta aqui também é muito legal, porque ele vai transformar tudo em ilha. Os terrenos continuam com seus tipos originais, mas vão ser ilhas também. E quem não voa ou não nada, não vai poder mais atacar. Eles não vão conseguir sair de lá, eles vão ficar afogados. E você, que tem travessia de ilha, vai bater gostoso. Justamente por causa desse bicho aqui, que eu falei que as criaturas com voar dos seus inimigos provavelmente vão ser as suas maiores dores de cabeça, porque esse bicho aqui vai impedir que os outros te ataquem. Eu não lembro de outra criatura com travessia de ilha em decks pré-con. Agora com voar tem, então os voadores vão ser a sua maior ameaça depois que o Leviatã tiver em jogo. Infelizmente, né, só ele tem travessia de ilha aqui no deck, então só ele vai poder bater de graça. Mas tem um ou outro bicho com voar aí que você vai poder bater também. Mas assim, o bicho é 8/8, ele vai entrar no late game. Com certeza vai ser bem triste aí pro oponente levar um 8/8 na cara sem poder bloquear.
certo? E ainda mais, né, sem poder revidar se ele não tiver um voador. Esse aqui, né, das vezes que eu joguei contra esse, foi o bicho assim que mais deu suador quando entrou na mesa, viu? Realmente é triste esse lazarento. Slimvoda, profundeza remontante. Ele é um Leviatã. Quando ele entra em jogo, se ele for reforçado, que daí ele custa 10 manas, certo? No reforço, devolva todas as criaturas para a mão de seus donos, exceto Tritão, Kraken, Leviatã, Polvo e Serpente. Ou seja, tudo que não for teu deck quase, né? Mentira, tem algumas coisas desse deck que não estão nessa categoria aí, né? Criaturas do mar, o Terrastodon, que a gente vai falar daqui a pouco, vai ter Elemental. O Nezahal, apesar de ele ser uma serpente, ele não conta como uma serpente, ele é um dinossauro ancião, certo? Então ele também voltaria para a mão se você não removesse ele. Mas assim, ele vai deixar muito bicho grande pra caramba na tua mão e quase nenhum no campo dos oponentes. É outro, você baixa, você vai limpar a mesa dos oponentes, é late game, você soca com a galera. Terrastodon também, outro problemão que tem aqui nesse deck. 8 manas, 9/9, não atropela, desempregado. Quando o Terrastodon entra no campo de batalha, pode destruir até 3 permanentes que não sejam criatura. Para cada permanente que colocado desse jeito, o criador cria uma ficha de elefante 3/3. Assim, ele tem uma recompensa, né? Tem o 3/3, mas você vai destruir 3 coisas da mesa inteira, você vai eliminar lá aquele terreno que tá enchendo o saco, aquele encantamento que tá enchendo o saco, aquele artefato que tá enchendo o saco. Às vezes até Planeswalker tem, né? E ele consegue limpar tudo isso daí também. Vamos lá ver as mágicas. Aqui estão inclusas as instantâneas e feitiços, tá? São 18 que tem no deck. Adentrar o turbilhão, você devolve bicho pra mão, reforçando, compra uma carta. Amuleto Simic, +3/+3 para criatura alvo, médio, a permanente alvo ganha resistência à magia até o final do turno, isso é bom, você pode salvar um bicho teu. Devolva a criatura alvo para a mão do seu dono, também serve aí tanto para você salvar um bicho teu, quanto para tirar aí momentaneamente alguma ameaça da mesa. Detalhe que tem vários bichos aqui com ETB, certo? Então você pode usar o amuleto Simic ou outras cartas, tem várias cartas de voltar para a mão, né, no teu próprio bicho para conseguir descer ele de novo e ativar a habilidade de novo. Lembrando que esse deck gera mana pra caramba, então você consegue, tipo, baixar um Terrastodon de 8 manas, baixar o amuleto Simic, devolver ele pra mão e baixar o Terrastodon de novo para destruir mais 3 permanentes no mesmo turno. Dá pra fazer isso nesse deck. Contradição mágica é um anula que devolve, que as pessoas compram as cartas, né, que perdem aí durante a resolução da magia, mas anula alguma ameaça aí pra você. Contra a mágica também, né, mais famosa aí, que essa não tem. 2 anulas nesse deck. Como, né, não é um tribal de counter, obviamente os anulas você guarda para os momentos mais críticos, né? Crescimento exuberante, Ramp. Despir a realidade, mais um que vai devolver um bicho teu e um bicho que não é teu pra mão dos seus donos, beleza? É um lance bem legal aqui. Essa carta saiu em Eldraine, né? Uma que faz um efeito parecido. É bem divertido pra usar no Commander. Espiral de crescimento, Ramp, Draw. Explorar, Ramp, Draw. Alcance do Kodama, Ramp. Buscar pela manhã, Ramp. Cultivar, Ramp. Fera interior, destrói. Esse destrói qualquer coisa e dá uma bestinha lá pra vítima. Pesquisa compulsiva, Draw, né, que você compra 3 cartas, depois você tem que descartar 2 a menos que descarta um terreno. Terreno vai ter de sobra, então você compra 3 e descarta um terreno. É isso que tá no texto. Fato ou ficção, que eu expliquei lá, né? Um drawzinho legal. Eu achei que não precisava muito se... nem o fato ou ficção e nem o harmonizar, que tá o full art aqui. Mas esse aqui também compra carta. Ó, esse já compra carta, tem outras coisas que compra carta. Eu acho que não precisava ter tanta carta de comprar carta, que eles podiam colocar alguns outros efeitos nesse deck, sabe? Até porque tem muita coisa de comprar carta. Eu acho que é muito mais fácil você tomar um deck over, né? Se a mesa se estender demais. Onda
Sora, ela faz a mesma coisa que o Slim Voda. Na verdade, eu acho que é o Slim Voda que faz a mesma coisa que a onda imersora. Não me lembro qual que vem antes. Mas ele devolve todos os bichos pra mão que não sejam Kraken, Leviatã, Polvo e Serpente. Então você vai ter esse feitiço aqui de 4 manas. Você vai ter o Slim Voda, que você vai poder voltar pra mão, né? Com as várias cartas que tem aí pra voltar pra mão. Ou então, depois que ele morrer, você pode tentar resgatar ele com a Testemunha Eterna. E são coisas, né, jogadas pesadas de mana pra fazer, mas que o AS faz. Esse deck faz, ele gera mana que nem um doido, você consegue fazer essas coisas, ficar voltando toda hora a galera pra mão dos oponentes. Isso irrita, rapaz. Evolução Urbana, 5 manas, compre 3 cartas. Você pode jogar no terreno adicional nesse turno, né? Compra a carta, joga mais um terreno ainda. Cuspido Escarrada, aí é um bicho brabo, viu? Cartinha besta, 50 centavos, aí ninguém dá bola pra ela. 6 manas, você cria uma ficha que seja uma cópia da criatura alvo. Detalhe, você vai criar a ficha, ela vai ser uma cópia da criatura. São poucos bichos lendários que tem aqui, mas o Slim Voda é lendário, então ele não dá. E vários dos bichos aqui, eles aí têm ETB, certo? Vingador de Zendikar mesmo é um deles. Então você vai poder copiar um bicho teu aí. Pode ser um cramulhão só de corpo bom ou um bicho normal para você usar o ETB e pronto, acabou, né? Por 6 manas. E essa mágica, ele tem retraçar, que é o quê? Você pode conjurar ele do cemitério descartando uma carta de terreno da sua mão, além de pagar os custos. Então você descarta uma carta, paga 6, você casta essa mágica do seu cemitério de novo. Esse deck gera mana pra caramba. Não duvide que vai dar pra fazer isso daqui 2 vezes num turno, 3 vezes num turno, depois de um late game. Aí você imagina o problema que tem uma carta dessa daqui no cemitério com esse bando de cramulhão que tem aqui no deck do Aes. Artefatos só vão ter 4, anel solar, né, tradicionalíssimo, bota do pé ligeiro, que vai ser bom aí pra proteger alguma criatura legal que você controla. Eu particularmente iria colocar aqui no... Cadê? No Leviatã da Tormenta Marinha, sabe? Um bicho assim que os oponentes iriam querer remover mais e iria ser mais triste do que perder o Aes. Normalmente a galera coloca isso daqui no comandante, mas nesse deck eu não colocaria no comandante não, a não ser que só ele estivesse na mesa. Um sinetinho, Meridiana do Vidente, né? Esse aqui na Terragem você pode pagar 2, se fizer isso você compra uma carta. Então além das cartas aí que o Aes faz, se tiver mana sobrando, você pode pagar isso daí pra comprar mais uma cartinha. 3 encantamentos, esse encantamento aqui é a segunda carta morta desse deck. Eu achei um encantamento muito ruim pra esse deck, que ele custa 2 manas, toda vez que entra um terreno você coloca um marcador nele. Quando tiver 3 marcadores, você pode sacrificar o encantamento e comprar 2 cartas. Muito fraco, muito fraco, muito fraco. Esse aqui é a mesma lógica, só que um pouco mais interessante, porque você vai procurar 2 cartas de terreno no Grimório e colocar no campo de batalha virado. Isso aqui é legal. Agora, esse encantamento sim é bom. Retirada para Kazandu, a Terragem. Toda vez que entrar um terreno em campo de batalha, você pode fazer ou colocar mais um na criatura alvo ou ganhar 2 pontos de vida. Isso daqui funciona maravilhosamente bem. Cadê? Que aqui, com essa tia, porque ela compra carta toda vez que ela ganha um marcador, certo? Não é assim, só quando entra bicho e maior que ela que compra carta, não, toda vez que ela ganha um marcador. Então, com retirada de Kazandu, você pode ficar botando carta, marcador nela e comprando mais carta ainda. Você compra carta a rodo. Fora que você também pode simplesmente bombar teus outros bichos. Sempre vai ter utilidade para essa carta. Não se preocupa não. É pelo menos 2 marcador mais um que você vai distribuir. Ou então vai ganhar 2 pontos de vida se o bicho estiver pegando. E não hesite em ganhar ponto de vida aí, né? Se tiver com a vida baixa.
Para finalizar aí, temos 44 terrenos. A maior parte deles aqui são terrenos desse tipo aqui, Bounce Land, né? Que quando entra você tem que devolver um outro terreno. Vai ter vários desses, porque entra um terreno que gera 2 manas, você devolve um terreno para tua mão. Aí depois você desce esse terreno de novo, né? E vai trigar todas as coisas aí que tem trigger com terreno. Também vai ter, cadê aqui, coisas desse tipo, que você vai sacrificar o terreno para pegar outro terreno do deck e colocar em jogo também. É um terreno só que vai trigar 2 vezes as habilidades aí do deck. Memorial a Genialidade, que simplesmente paga 5 aí, sacrifica, compra 2 cartas. Portãozinho, umas coisinhas que entra virada, Torre de Comando e Torre do Relicário, que é importantíssimo para esse deck. Vocês viram aí que ele compra carta pra caramba, você também pode voltar terreno, então você vai estar sempre cheio de carta na mão e você vai querer segurar essas cartas. Torre do Relicário e Nezahal também, eles vão permitir que você fique com mais de 7 cartas na mão depois do final do seu turno. São duas coisas assim bem importantes e que também, se você tá jogando contra o Ace, você com certeza vai querer destruir, beleza? Então é isso daí que a gente tem do deck do Ace. O negócio é uma máquina, um deck muito fácil de pilotar e que bate pra caramba. A gente vê assim o custo de mana absurda que tem nesse deck, você pensa, nossa, eu nunca vou fazer esses bichos aí. Mas numa mesa de pré-com, com um deck que rampa desse jeito e compra carta desse jeito, você não vai fazer só um Leviatã no turno. Eu já vi gente baixando 3 Leviatã de 8 mana em um turno só jogando de Ace. Tipo, foi muito rápido. Quando ele explode de mana, é difícil de segurar essa desgrama aqui, viu? É aquele negócio, entra o board wipe, matou todo mundo, nossa, tamo salvo dessa serpente. No turno seguinte o cara vai fazer elas toda de novo, vai encher o campo de novo. E justamente porque o Ace, além de rampar, ele compra carta. Então é muito difícil você conseguir fazer ele ficar sem ter o que jogar na mão. Ele sempre vai ter o que jogar e sempre vai ser coisas fortes e ameaçadoras. Por isso mesmo, a minha nota para o deck do Ace vai ser 5 de 5. Ele tem alguns defeitinhos aí, sim, só que as vantagens que ele tem compensam e muito. Isso somado ao fato de que ele é um deck extremamente simples de pilotar, fácil para qualquer iniciante aí. Deve ser um dos decks de Commander pré-com mais fácil que tem para você jogar, sabe? Então, para iniciante é uma beleza e o cara vai começar bem no Magic, começar com um deck que consegue bater legal. Fora o custo-benefício dele, como ele é da linha de decks pré-com mais baratinha, também é mais acessível para geral. Pelo menos enquanto eu tiver estoque nas lojas, tá? O Ace sozinho, ele tá custando hoje R$42. E eu tenho certeza que essa carta vai explodir de preço assim que os pré-com dele aí esgotarem das lojas, tá? Porque ele tá jogando muito no Commander construído. Eu não duvido que daqui a um ano, se não tiver reprint dele, essa carta aí vai estar custando uns 100 conto já. Então, né, quem se interessar, quem pensar em pegar um deck da Ace, pega logo, porque é bem provável que ele suba num futuro não muito distante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então deixa aquele comentário para nós falando o que você achou do deck do Ace. Acha que eu tô exagerando ou você acha que o deck é essa máquina assim? Porque você vê a lista, não parece que é grande coisa não, viu? Vai enfrentar essa desgrama aí pra ver numa mesa de pré-com, pra você ver do que o Ace é capaz. Então comente para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos e se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, falou!